A água, fonte de vida, recurso essencial e, ao mesmo tempo, motivo de disputa. O território de identidade que emocionou-se de Itapecuru, esta realidade é marcada por conflitos socioambientais que refletem os desafios do uso sustentável dos recursos hídricos em uma região semiárida. Neste documentário, investigamos os impactos envolvidos relacionados ao uso da água. Aqui, buscamos entender como as escolhas e ações humanas moldam o equilíbrio entre o meio ambiente e as necessidades da sociedade. Conflitos hídricos no Piemonte Norte de Itapecuru é um assunto muito rico. Primeiro, a gente tem que entender que a água é um direito de todos. A água não tem dono. Então, segundo a Lei 9.433, que é o Código das Águas, a água é de domínio público, domínio da União. Então é como se fosse um bem mineral. Todo mundo tem direito. Ninguém pode ficar sem, porque a gente depende da água para viver. Conflitos hídricos existem quando você tem interesses diversos ou diferentes sobre a água. Digamos, eu quero água para beber e alguém quer água para plantar. Mas a água é uma só. Então a gente tem conflito em cima do uso dessa água. Segundo a Lei 9.433, esse Código das Águas, quem é a primeira instância de discussão de conflitos hídricos é o Comitê de Bacia, que é instituído por lei. Na Bahia, por exemplo, são 14 comitês de bacia instituídos. Um deles é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, que abrange essa área daqui toda, ou grande parte do território do Piemonte Norte de Itapecuru. Que a outra parte ali, Campo Formoso, uma boa parte de Campo Formoso, uma parte de Jaguarari, eles já estão na Bacia Hidrográfica do São Francisco. Bom, historicamente, a gente tem alguns conflitos hídricos aqui na Bacia do Itapecuru. O primeiro deles, que não foi gerido pelo Comitê do Itapecuru, foi o conflito que teve em Andorinha. Então, a cidade de Andorinha foi criada em grande parte em função da empresa de mineração. Empresa de mineração que utiliza a água para fazer o tratamento e a concentração da cromita para exploração. E essa água saía pelo menos do açude de Andorinha 2, se não me engano. E é o mesmo açude que antigamente a cidade de Andorinha também utilizava água para beber, para consumo humano, que a gente chama, né? E durante a seca de 2013, você teve um grande problema, que foi que o açude praticamente secou. E a empresa estava tirando água e não queria parar de tirar água para poder produzir. Ou seja, sem água, a empresa ia ter que parar, a empresa parando, ninguém ia ter trabalho. Então você entrava num conflito de interesse acima da água. Porém, a cidade que está lá também precisa da água. A cidade, os pescadores, os agricultores, todo mundo depende da água. Então esse conflito gerou uma discussão grande, envolveu várias ONGs, a CPT e outras instituições, e acabou criando o que a gente chama um sistema de alocação. Como a Andorinha 2 é uma barragem administrada pelo DENOX, que é federal, então quem fez essa administração do conflito foi a Agência Nacional de Águas, e até hoje tem instaurado um sistema de alocação, ou seja, é uma comissão local que acaba fazendo a discussão do uso da água. Tá? E com isso a gente consegue ter uma gestão do conflito. Então, em Andorinha tem hoje uma comissão que envolve pescador, empresa, Embasa, a Ferbasa, Comitê de Bacia e todo mundo mais que discute a utilização da água desse lugar. O segundo conflito já foi em 2018, já foi exatamente na barragem de Ponto Novo, tá? Puxado como demanda da administração do conflito de Andorinha. Em Ponto Novo você também teve uma grande seca em 2013, a mesma seca, que deixou o Senhor do Bonfim sem água, que depois se repetiu em 2017, mas em 2013 esse conflito iniciou. Tem até um vídeo na internet, que pode ser interessante que vocês acharem e botarem, que é sobre a comunidade, quando foi decretada a emergência, que a Embasa começou a tirar água da barragem de Ponto Novo para trazer para cima do Bonfim de forma emergencial, construir uma adutora. E é um vídeo que tem a comunidade lá de Ponto Novo achando que o Senhor do Bonfim ia roubar a água de Ponto Novo, e eles quebrando a adutora com um trator. Tá? Esse conflito não foi solucionado em 2013, em 2017 teve uma outra seca, que o governo do estado fechou o abastecimento do perímetro irrigado de Ponto Novo, e com isso a plantação de banana, que era uma empresa grande que tinha lá em Ponto Novo, que era Cis Barreiras, que plantava banana para exportação, perdeu os seus bananais todos, seu investimento teve que fechar. Isso gerou um conflito muito grande com a cidade, com os produtores, parte deles que tinham sido desalojados de onde o rio inundou para fazer a barragem de Ponto Novo, e foram levados com a promessa de que iam ter terra para produzir com água, e de repente eles perderam a terra e não tinham mais água para produzir. Então esse conflito está um pouco até hoje. Por quê? Porque em 2013 foi tirado água de Ponto Novo para trazer para Bonfim, e desde então essa adutora nunca mais fechou. E Ponto Novo hoje abastece Senhor do Bonfim, Jaguarari, além de Ponto Novo, Filadélfia, Caldeirão Grande, abastece Senhor do Bonfim, Jaguarari, Andorinha, parte de Itiúba, e também manda água hoje para Capim Grosso e outra parte do território do Cisal, tá? Tudo de Ponto Novo. Então só aumentou a demanda da água em cima de Ponto Novo, e com isso diminuiu a disponibilidade de água para a produção de agricultura.
Então até hoje esse conflito existe, mas hoje a gente conseguiu, através do Comitê de Bacia do Itapicuru, em discussão com a ANA, fazer também um sistema de alocação lá em Ponto Novo que está funcionando hoje. O terceiro conflito, o segundo gerido pelo CDHI, já foi aqui na Serra dos Morgados, em Itapicuru, onde você teve o próprio Estado pegando financiamento do Banco Mundial, através de financiamento do Banco Mundial, para ampliar o sistema de exploração de água de poços cavados pela CERN lá no alto da Serra dos Morgados, que leva a água hoje para quase já parte do território lá de Jaguarari, lá perto de onde tem a mina de cobre e ouro lá em Pilar, tá? Lá perto de Pilar, vai água daqui da Serra dos Morgados. No entanto, as comunidades de Serra dos Morgados e Berinjela estão ficando sem água, porque eles estão explorando demais esses poços. Então, esse é um conflito. Né? Então, você está tirando água com dinheiro do Banco Mundial, que é dinheiro emprestado, que depois nós, cidadãos do Estado, temos que pagar de volta do Banco Mundial, criar um conflito. Né? E a gente pediu que o Estado, como um todo, através da CE, fizesse um estudo hidrogeológico, que não foi feito até hoje. A gente pediu que o INEMA fizesse o que a gente chama de cadastro de usuário, para entender quem usa e quanto que usa de água dentro desse sistema, e até hoje não foi feito. E a gente pediu a suspensão das obras, também não foi feito. A obra terminada. Igual no primeiro conflito do Ponto Novo, a gente tinha pedido também a suspensão das obras da adutora que liga Ponto Novo a Pedras Altas. O Estado ignorou o Comitê de Bacia e fez essas obras de qualquer forma. O terceiro conflito administrado pelo Comitê de Bacia, que foi o quarto da Bacia, está sendo em relação às eólicas. Você pode se perguntar o que tem a ver as eólicas junto com água. Cada torre daquela eólica, que vai lá no alto do morro, ela corta para chegar com a estrada lá em cima do morro, para botar ela no vão de helicóptero, levando aquelas carretas monstruosas. Para chegar lá no alto do morro, você tem que ter uma estrada larga, com 20 metros de largura, 12 a 20 metros de largura, não pode ter nada muito inclinado. Com isso, você cria um zigue-zague, você cria uma grande obra de engenharia em todas essas serras. Com isso, cortando praticamente todos os mananciais hídricos que existem nos rios que abastecem as barragens, que nos abastecem de água. Então, o conflito com as eólicas também é um conflito hídrico, além de que elas também utilizam água para concretar aquela base delas que funciona em cima. Mas pior do que o uso da água é o corte e o problema, o impacto causa direto em cima desses mananciais hídricos. Tá? A discussão, depois de várias discussões desse conflito, a gente acha dentro do comitê que o Estado precisa criar uma instância de discussão de gestão territorial ambiental em cima dessas serras, que a gente classifica como unidade de conservação, que é mais permissiva, que é chamada Área de Proteção Ambiental, uma APA. E existe desde 2020 uma proposta na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de criação da Área de Proteção Ambiental das nascentes do Itapicuru, aqui nas Serras da Jacobina, que vem desde lá de Miguel Calmon até aqui em Jaguarari, nesse território dessa serra. E como resolução desse conflito, a gente fez uma deliberação dentro do comitê de que o dinheiro pago por esses empreendimentos em compensação ambiental, que é um dinheiro previsto em lei, que eles têm que pagar, deveria ser revertido para a criação dessa instância de administração de gestão territorial ambiental. E até hoje também essa deliberação tem sido ignorada, passada para trás, e ninguém discute, ninguém quer saber sobre a área de proteção ambiental da nascente do Itapicuru. Existe um outro conflito que a gente está discutindo dentro do comitê, já há um tempo, que é relacionada à exploração de quartzo e quartzito. São dezenas de pequenas mineradoras de quartzito, na verdade, principalmente mármore, que acontecem de Jaguarari também até lá Miguel Calmon, em cima dessas serras, e que muitas vezes mineram em cima de nascentes, porque não existe, que é um trabalho que a gente faz até aqui, que é o de mapeamento e caracterização de nascentes, entender onde elas estão, quanto elas estão, e quão importante elas são nos abastecimentos desses diferentes corpos hídricos. Esse conflito a gente ainda não tem solução, a gente só tem discussão. Tá? E também não adianta nada a gente, como Comitê de Bacia, ter o papel legal de fazer essa gestão se a gente não é respeitado pelo Estado e quando a gente toma as decisões, elas não são acatadas, não são nem publicadas e nem discutidas pelo próprio Estado. Eu trabalho na Operação Pipa aqui em Jaguarari, faço a distribuição de água em algumas localidades aqui do nosso município. Quais são as principais fontes de água disponíveis no município e como elas são distribuídas entre a população? Aqui nós temos a distribuição de água aqui, temos a Embasa, temos a Central das Águas, que faz a distribuição de água em alguns povoados aqui do nosso município. E temos nós, pipeiros, que fazemos a distribuição de água nas cisternas do homem do campo, do pessoal da zona rural, onde não tem água encanada. Então, além da água do Ponto Novo, também tem as águas das comunidades que pegam com o carro-pipa. Tem a água da Embasa que é vinda de Ponto Novo para Jaguarari. Algumas localidades aqui são beneficiadas com essa água da Embasa. Outras localidades aqui são beneficiadas com a água dos poços artesianos aqui, que é distribuída pela Central das Águas. E temos nós pipeiros também, que pegamos água aqui nos poços artesianos para fazer distribuição. Em algumas localidades onde só temos as cisternas, não tem água encanada para que possa assistenciá-los. Então esse abastecimento de água é feito pelo carro-pipa, por nós pipeiros que fazemos parte da operação. Certo. Existe alguma disputa histórica entre as comunidades ou regiões do município pelo uso de recursos hídricos? Não.
não existe não disputa entre ambas. Certo. Como as políticas públicas locais abordam a gestão e o uso da água? Elas são eficazes para prevenir os conflitos? Isso aqui é fazendo a distribuição nas localidades que a gente falou, né? E são distribuídos e ao mesmo tempo assistenciados. Certo. Em relação às mudanças climáticas, né, que a gente sabe que a gente vive numa região muito quente, né, muito árida, como essas mudanças têm desempenhado na disponibilidade de água nesse município? É que às vezes as mudanças de clima aqui, quando chove, a gente tem muita água em abundância, e na época da seca, como agora a gente está tendo uma dificuldade, a demanda de água está grande, aí em alguns tempos temos água em abundância, em outros tempos tem que ser essencial de acordo com o carro-pipa, entendeu? Nem sempre temos água o suficiente a todo tempo. Aí nessa época que não tem água suficiente, o carro-pipa é a única forma de sanar essa necessidade. O carro-pipa aqui é quem faz a distribuição e quem sana os nossos problemas. Não 100%, mas ameniza uma boa parte da situação do nosso povo. De que forma os diferentes setores, agricultura, indústria, abastecimento doméstico, consomem a água e qual o impacto desse consumo nos recursos disponíveis? Você acha que as pessoas daqui de Jaguarari, a agricultura, a indústria, usam o recurso hídrico de forma adequada? Aqui nós temos os poços artesianos que nos abastecem, a Embasa, os pipas para carregar água para as comunidades. Tem um certo tempo que a gente tem uma dificuldade. Agora mesmo que nem na seca, tem algumas fábricas aqui que nem temos a cerâmica ali embaixo, bananeira, tudo que é abastecido com água de poço artesiano. Nessa época no poço não dá a sustentação adequada e temos algumas dificuldades. Existem iniciativas de cooperação entre municípios vizinhos para a gestão de recursos hídricos ou predominam disputas e tensões? Os municípios aqui são unidos quando tem falta de água, a gente consegue pegar água de um lugar, levar para outro, ou ainda tem essa questão de divisão municipal, assim, de povoados? Não, às vezes quando tem necessidade o município sempre assistencia o outro. Porque teve um tempo que o senhor do Bonfim mesmo, aqui não tinha água nos poços, a gente saía no pipa para pegar água lá nos poços artesianos de lá, que é como é chamada Suíça, para poder fazer a distribuição do nosso município aqui. Isso é importante. Quais medidas de prevenção e uso sustentável da água são adotadas pela população local? As medidas como assim de saber usar a água, porque a gente sabe que tem um desgaste muito grande, as pessoas não sabem utilizar direito a água, às vezes tem um mau uso, né? Então, como é que as pessoas... De preservação, tem alguma forma que a prefeitura faz uma campanha para as pessoas se conscientizarem do uso da água? Ou não? Ou as pessoas não têm nenhum tipo de auxílio, de forma de... orientação. Isso. Aqui, sempre a gente, quando vai levar uma água em determinadas localidades, que agora mesmo esse tempo a água está escassa, nem esgoto, né? A gente leva água nos pipa. Quando a gente chega no pessoal, na cisterna, a gente vai conscientizando o pessoal, gaste menos água, porque nem sempre a gente está aqui à disposição para assistenciá-los. A mesma coisa em Embasa. Você vê que em Embasa, quando tem a questão que entra esse tempo agora, ele vai conscientizando as pessoas, educando as pessoas, para que elas possam se adequar e usar água de acordo com a sua necessidade, o mínimo dos mínimos. Nem sempre tem água em abundância para você se assistenciar do jeito que você quer e pode, né? Principalmente assim, na zona rural, que além do consumo próprio, também tem água para os animais, né? Que tem que dar água para plantação e tal. Então tem que ter mais critério. O acesso à água é igual entre os diferentes grupos sociais no município ou existem diferenças significativas? Assim, tem umas ruas que são mais favorecidas ou não? Tem lugares que recebem mais água que outros? Como é que é isso? Como é feita essa distribuição? A distribuição da água é feita por partes iguais. Esses dias mesmo a gente estava assistenciando ali Jacunã, quando estão fazendo a troca da rede de água da central para a água da Embasa. Então a gente sempre leva o carro-pipa e sai colocando casa por casa nas ruas e conscientizando o pessoal que ali não é água para assistenciar ele durante o tempo todo, mas é simplesmente uma assistência, pelo menos nesse período agora, entendeu? Olá pessoal, eu sou Arthur Paiva. Estou aqui a convite dos estudantes de Geografia da Univasf Campus de Senhor do Bonfim para falar dos conflitos do Itapicuru. Eu estou como presidente da Associação dos Irrigantes e os registros que a gente tem, o primeiro conflito que ocorreu em 1999-2000, logo após a construção da barragem, quando a barragem ficou pronta e o rio ficou bloqueado na barragem. E aí as pessoas que estavam a jusante da barragem, abaixo da barragem, eles começaram a exigir a defluência do rio, a voltar
voltar para a vazão ecológica do rio. E aí teve diversos embates, reuniões, ameaça de protestos, mas chegamos a um termo com a reunião que ocorreu em Espantagado com esse do governo do estado, da construtora, e se chegou à possibilidade, realmente assim que foi feito. Foi aberta a descarga da barragem e o rio voltou a fluir normalmente. Depois, em 2013, aí a gente já teve um outro conflito de uma repercussão maior. Foi quando a barragem chegou ao menor nível da sua capacidade, chegou em torno de 12% da capacidade, e havia uma ameaça de interromper totalmente a captação para o projeto de irrigação do Ponto Novo. Aí começou a se discutir, mas por uma citação infeliz de um dos representantes do governo do estado, de que tinha que priorizar a festa do São João em Bonfim, e em detrimento da sobrevivência dos irrigantes. Então, os irrigantes, agricultores familiares, se sentiram muito chocados e ofendidos com isso e terminaram preparando uma reação que teve repercussão, foi para a mídia e teve repercussão até a nível de estado e até fora do estado, né? Porque quando vai para a mídia, a internet, foi resolvido sem maiores problemas, porque logo depois desse protesto, choveu, e aí a barragem voltou a ganhar nível, voltou tudo ao normal, o rio correndo normalmente, e aí não tem mais problema. Nós voltamos a ter uma nova crise, que essa foi muito mais drástica e mais doída, vamos dizer assim, para todos os irrigantes e para toda a região em 2017. Com a preocupação do Estado em relação ao consumo humano, ia ser construída uma adutora emergencial para levar água de Ponto Novo para Pedras Altas e atender municípios de outros territórios. O governo resolveu zerar a defluência na barragem. Então essa descarga de fundo que existe na barragem para manter o rio correndo e defluindo na sua vazão ecológica foi zerada totalmente. Então a imagem que a gente tenha do rio, o rio fluindo, o rio caudaloso, ela zerou totalmente e nós passamos a conviver com a imagem, além de ser uma imagem muito chocante para nosso hábito e para os consumos e as necessidades básicas que deixaram de ser atendidas. Então o pessoal começou a reagir, a fazer reuniões. Teve reuniões no distrito de Covas, do município de Itiúba, no distrito de Espantagado, e foram estudadas algumas reações, dentre elas a invasão da barragem. Invadir a barragem para mostrar ao governo que tinha uma necessidade de liberação da água imediatamente. Como essas reações não surtiram o efeito esperado, então se optou os grandes grupos de todos os ribeirinhos, mas as populações desses dois distritos se reuniram e fecharam a BR-407 na altura da ponte aqui do distrito de Aroeira, que ficou durante 6 horas fechado. Isso incomodou bastante. Vieram entes do governo para fazer reuniões aqui, tanto na Câmara Municipal de Ponto Novo, como na Câmara Municipal de Queimadas, mas sem ter a solução, que era o que os ribeirinhos queriam, principalmente essas populações desses dois núcleos, era de que voltasse a água para atender suas necessidades básicas, como consumo humano e dessedentação animal. Como não houve, aí se procurou outros entes. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Itapicuru, foi procurado a Promotoria Ambiental, que aqui na região era de Jacobina. Ela terminou encaminhando esse pleito para o Ministério Público do Estado. Teve reunião lá no Ministério Público do Estado. O Ministério Público garantiu que a água seria liberada, mas o que contou mesmo foram as reações que a população teve, principalmente os ribeirinhos, que foram à Assembleia Legislativa do Estado por 2 vezes e, na segunda vez, ameaçaram de ir até a governadoria. Felizmente, que na véspera da reunião em que o pessoal estava indo para Salvador, para a Assembleia Legislativa, e na sequência iria para a governadoria, aí o governador autorizou a liberação da água. Então foram envolvidos todos os entes políticos, vereadores, prefeitos,
todas as instâncias que puderam ser envolvidas, deputados, inclusive, foram envolvidos também, e todo mundo trabalhou e realmente aí, em outubro de 2017, voltou a ter liberação. Só que realmente, para sanar todos os problemas que ocorreram, foi quando a chuva voltou, normalizou toda a situação. No encerramento, na frente da Assembleia Legislativa, já depois que tinha sido liberada a água, foi feito um discurso meu, dizendo exatamente o seguinte: olha, ganhamos uma luta, mas não vencemos a guerra. A guerra vai continuar. E não é previsão minha, mas se não houver providências do Estado ou do governo federal em construção de novos reservatórios, o próximo ciclo de seca vai ser terrível, porque o comprometimento da barragem de Ponto Novo hoje é muito maior do que o que era em 2017. Um abraço. A água é direito de todos, de domínio da União. É preciso saber usar, sem deixar ninguém na mão. Se for mal administrada, causa dor e divisão. Ela é fonte vital que pode gerar confusão. Mas para evitar os conflitos, reunião é a solução. Conversar com transparência traz um ganho colossal. Se todos fazem sua parte, o bem se torna geral. Gestão integrada é a chave, com todos a colaborar. Governo e comunidades juntos para solucionar, protegendo nossos rios, evitando poluir e secar. Educação e consciência, vamos todos incentivar, nas escolas e nas praças, com a mídia a divulgar. Cada um fazendo o seu, pode muito ajudar. Tecnologia avançada, irrigação inteligente, cisternas no Nordeste, água da chuva retente, reuso bem planejado, traz um futuro contente. Proteger nossas nascentes e a mata ciliar, plantar árvores, cuidar, para a água sempre brotar. E com ações sustentáveis, vamos todos preservar. Esgoto tratado direto, sem poluição causar. Agrotóxicos controlados, para a terra não envenenar. Com água limpa e pura, nossa saúde vai brilhar. Agricultura sustentável, incentivos a se aplicar. Práticas que poupam água e o solo respeitar. Com apoio e assistência, vamos todos prosperar. Mediação de conflitos com diálogos e atenção, resolvendo as diferenças com justiça e união. O futuro será melhor, com água para toda a nação. Políticas bem firmadas, cumprimento rigoroso, fiscalização atenta, um manejo cuidadoso. Com a lei ao nosso lado, o uso será virtuoso. Monitoramento constante, pesquisas a nos guiar. Dados sempre atualizados, para ações bem planejar. Consciência e precisão, vamos todos preservar. Com a participação de todos, cada voz a colaborar. Com a sabedoria local, vamos juntos valorizar. De mãos dadas todos juntos, desse nosso bem, nós podemos cuidar.